Vamos à palavra de Deus, Josué capítulo 14, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Versículo 6 diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Os filhos de Judá, a tribo de Judá, chegaram a Josué. Josué era o líder, era aquele que estava à frente de Israel. E essa tribo chegou, e havia alguém dessa tribo chamado Caleb, diz aqui, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Vamos ver o que Caleb disse a Josué. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Ora, irmãos, do que estava falando Caleb? Estava falando da direção que Moisés havia dado, em que seriam selecionados de todo Israel 12 espias, 12 príncipes das tribos, para irem conferir, pesquisar, sondar a terra prometida. Eles haviam saído do Egito, haviam passado uma grande temporada no deserto e estavam na época à beira de entrar na terra prometida. E ali, através de Moisés, houve um direcionamento para que esses homens fossem até aqueles povos e espiassem, confirmassem, vissem o que tinha ali. Foi isso que Moisés havia falado. Versículo 7. Eu tinha 40 anos. Quem aqui tem 40 anos? Deixa eu ver. 32? 38? 44, 45, 5 a mais ou 5 a menos? Vai lá, de 35 a 45. Quem aqui? Ó, então mais um. Tem umas mãos ali que eu não sei não, senhor. Mais ou menos, então vou usar aqui como referência, mais ou menos a idade do Otávio, talvez seja o mais próximo aqui, de 40 anos. Ele tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos como Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Ele foi junto com os demais e ele trouxe um relatório. E ele contou, conforme ele sentiu o que ele viu lá. Ele contou aquilo que passou no coração dele, quando ele viu a terra prometida. Quando ele viu os frutos enormes, quando ele viu os gigantes, quando ele viu que a terra era boa, que a terra tinha leite e mel, ele falou com o coração. E diz assim o versículo 8: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, dos 12 espias que na época foram na terra prometida, 10 voltaram aterrorizados, 10 voltaram com medo, 10 voltaram falando que estavam todos perdidos, e apenas Caleb e Josué voltaram com o coração guardado em Deus, crendo em Deus, não é? Perseverando em seguir a Deus. Versículo 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que você pôs o pé será sua, e os seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Já havia se passado um tempo desde que eles haviam entrado na terra prometida, haviam entrado, dominado, vencido gigantes e tinham tomado posse daquela terra. Diz aqui: 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés.
quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 40 mais 45 anos, quanto dá? 85 anos. Quantos aqui tem 85 anos? 85 anos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sabe, igreja, é tão bom quando nós fazemos uma oração, nós pedimos e alcançamos o favor do Senhor. É tão bom quando você está, por exemplo, passando por uma dor, uma situação, e você clama, e você já vê o agir de Deus, você já vê a mão de Deus, você já vê Deus fazer uma obra. Isso é tão bom, isso é tão bonito, isso é tão legal. Quem já passou por isso aqui? Você precisava de uma resposta, e quase instantaneamente, ou talvez em poucas horas, ou talvez no mesmo dia, você recebeu aquilo que você orou, que você clamou. Quem já pode testemunhar que isso acontece? Isso é real. Eu sei que já, a maioria. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Escute, quando a promessa foi feita a Caleb, que ele teria participação naquela terra, ele tinha 40 anos. Ele já não era um garotinho. Talvez eu tenha irmãos aqui que olhem para si e falem assim: a minha fase de maior força já se foi. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Ô irmão, que é isso? Quantos anos você tem? 40 anos. Não. Caleb estava na fase de maturidade quando ele recebeu a promessa, mas não quando ele recebeu a bênção, que era a sua herança, a sua terra. Quantas vezes nós olhamos para nós e achamos assim: já passou o meu tempo, eu já estou velho demais para qualquer coisa. E Deus prometendo, e Deus dando palavra, e Deus dizendo o que vai fazer, e Deus dando sonhos, e Deus dando projetos, e Deus dando ideias. Caleb não alcançou com 40 anos. Caleb recebeu a promessa com 40 anos. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: o que você tem feito com as promessas que o Senhor tem te dado? Talvez eu tenha pessoas mais jovens aqui, que ainda tenha muito tempo para alcançar. Talvez eu tenha pessoas de 40 anos que falem aqui: puxa, não sei se eu dou mais conta, estou no meu auge, mas ok, Caleb conseguiu, quem sabe eu também posso conseguir. Mas quem sabe eu tenho pessoas aqui já mais maduras, mais experientes, que estão há muito tempo orando por algo, ainda não viram o milagre chegar. Eu fico pensando, Caleb esperou por 45 anos, e ele não esperou parado não. Porque normalmente quando a gente fala assim: como é que você está, meu irmão? Estou tranquilo. O que a gente pensa? O irmão na rede, no chimarrão, comendo pinhão nesse frio, cobertorzinho em cima, quem sabe um gorro. Eu não sei você, mas eu penso assim: esse cara está tranquilo. Não, Caleb, nesses 45 anos de espera, Caleb ralou. Caleb trabalhou para que a terra fosse alcançada. Caleb arriscou a sua vida, porque quando o povo se rebelou, né, os 10 voltaram falando que estava tudo acabado, que eles não tinham como tomar posse daquela terra. Caleb falou: não. Pare, vocês vão pôr fogo no coração do povo. Isso está lá em Números capítulo 13. Ele não deixou que o coração dele derretesse em meio às más notícias. Quando alguém chegou falando assim: eu acho que não vai dar, estava tão bom até aqui, estava dando certo, né? Mas olha o tamanho dos gigantes, olha o tamanho do problema, olha o que a nossa família está passando, olha o que a nossa igreja está passando, olha a nossa situação.
Caleb creu contra a lógica. Porque a lógica é de que, de fato, aqueles gigantes eram impossíveis de serem derrotados. Aquela terra era mesmo impossível aos olhos humanos de ser tomada. Caleb creu no que Deus tinha prometido. Aí que está. Ele creu no que Deus tinha falado. Caleb sabia que a força do povo de Deus não é a força do próprio braço, é a força do Senhor. Como está o teu coração enquanto você espera? Como está a tua fé enquanto as coisas ainda não acontecem? Versículo 11, depois dele falar que ele estava com 85 anos, ele disse assim: estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ei, você está orando há 2, 3, 4 meses por uma situação. Você já está cansado? Você já está abatido? Você já está desanimado? Esse homem esperou 45 anos com fogo nos olhos, porque ele sabia que na hora do tempo de Deus aquela promessa seria cumprida. Quem sabe que Deus não atrasa, não erra, e que no tempo do Senhor as promessas chegarão? Quem diz amém? Existe um tempo para as coisas. Irmãos, a pergunta é: quem de nós, ou quais de nós, estamos dispostos a continuar, perseverar, batalhando, enquanto as promessas não se cumprirem? É tão bom. Tem alguma situação, a gente olha e já acontece. É maravilhoso, a gente já quer dar testemunho aqui domingo. Mas tem coisas que vão levar mais tempo. Um parente se converter talvez não seja na primeira e na segunda oração. A gente queria eles aqui hoje, ela é verdade. Mas eu quero te dizer, não desista dos seus. Leve o tempo que for. Se Deus prometeu, persevere naquilo que o Pai tem te direcionado. Ele disse aqui, versículo 11 ainda: a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. O que é necessário você fazer em Deus para alcançar aquilo que o Pai te prometeu? É necessário orar mais, pastor, estou orando um pouco. Então ore, faz o que é necessário, arregaça os seus mangas espirituais e vai lá. Pastor, eu tenho uns pecados aí para abandonar, eu não vacilo. Então deixe isso em nome de Jesus, quebrante, se arrependa, se humilhe enquanto há tempo e vença essa batalha espiritual para chegar na terra que o Senhor te prometeu. Aleluia. Pastor, para eu chegar onde o Senhor quer, eu tenho que trabalhar mais. Estou meio de varde. Sempre que eu posso, eu estou meio enrolada, falando, estou meio desanimado lá para filho. Sabe como é que é? Cuidado, a Bíblia diz: não se engane o homem, aquilo que semear, isso ceifará, isso colherá. Existem coisas que são necessárias fazermos. Um convite pode mudar a história de alguém. Mas é necessário, às vezes, marcar um café, um bate-papo. E falar: ei, vamos lá na minha igreja domingo? Eu quero que você receba do amor de Deus. Quem sabe vai ser uma nova porta que você vai bater. Um novo cliente, um novo projeto. Quem sabe um novo curso. Quem sabe uma nova amizade que você vai começar. Quem sabe um ciclo em algum local que você sabe que aquilo ali não é mais de Deus para você, e talvez você precise encerrar. O que foi necessário, Caleb fez durante 45 anos. O que é necessário para que os nossos filhos estejam em Deus? Persevere. O que é necessário para que a esposa, você marido, para que a esposa seja abençoada, santificada, cresça na fé? Faça.
O que é necessário, irmã, para que o seu marido saia da mornidão espiritual e se torne de fato um homem de Deus? Faça, quero animar você a fazer. Caleb pagou os preços que eram necessários. É claro que o grande e supremo preço é a obra da cruz, irmãos. E esse, não tenha dúvida, que já está cumprido, já está feito, e é mais do que suficiente. Amém? Mas a partir da obra da cruz, o Senhor disse: ide fazer discípulos. Igreja, nós precisamos fazer o que for necessário para formar novos discípulos. Ele não disse: ide e me esperai. Ele não disse: ide e só ficar aí de boa. Esperar, ele não vai esperar, nós estamos esperando, né? Mas o que nós vamos fazer até ele voltar? Ou até a gente partir? Caleb permaneceu fiel. Caleb não se contaminou com as fofocas que houveram naquele ambiente. Caleb ajudou a vencer gigantes. Qual o impacto, qual o trabalho, qual a obra que o Senhor tem te chamado para fazer, para que as promessas cheguem às suas mãos? Essa é a pergunta dessa noite. Versículo 12: dê agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Moisés, com 85 anos, podia estar muito bem aposentado na praia. Podia? Podia ou não podia? E está tudo certo ele bem aposentado. Eu vou aposentar aqui na terra também. Mas quantas vezes a gente já aposentou a nossa fé? Ah não, já orei demais por isso já. Ah não, falando que nada com Deus não. Ah não, deixa quieto, não deu certo, bola pra frente. Ah não, Deus falou, mas sei lá, vai que Deus não muda de ideia. Os projetos e os sonhos dele para você continuam valendo. Mas a pergunta é: o que eu tenho feito ao longo da jornada? E o que eu estou disposto a fazer para me colocar diante de Deus, pedindo aquilo que Ele prometeu? Ele não ficou apenas esperando, contemplando. O que ele disse para Deus? Dá. O que ele disse, melhor falando aqui para Caleb, que representa a figura do Senhor? Dá-lhe. Dá-lhe. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Dá na hora. Senhor, eu preciso fiel a Ti. Me entrega essa bênção. Me entrega essa promessa. Me entrega esse território. Queridos, tem territórios que não são mais para nós. Fazem parte do nosso passado. Mas às vezes nós entramos num novo território espiritual, numa nova vida. Mas ainda assim, dentro dessa nova vida com Cristo, existem pequenos territórios que o Senhor quer nos entregar. Interessante porque Deus não prometeu toda a nação de Israel para Caleb, mas Ele prometeu um monte. Prometeu um monte Hebron. E é interessante porque Ele não abriu mão e Ele não se esqueceu da promessa do Senhor. Senhor, dá-nos as promessas pessoais para nós em nome de Jesus. Nos entrega este monte. Meu irmão, é um monte. Monte é lugar de subida. Monte é lugar que, cansa subir. É pesado, é difícil, não é para qualquer um. E lá em cima ainda tinha mais gigantes ainda lá escondidos lá. Você está disposto a se preparar para subir os montes? Você está disposto a andar segundo a Bíblia? Posso te falar a verdade? Muitas vezes é mais fácil desistir do casamento do que acreditar que o Senhor fará um milagre.
Creia, Deus é fiel. Muitas vezes é mais fácil desistir do ministério, desistir do chamado. Porque você fala assim, nossa, eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo, alguma coisa não fluiu, não deu certo, não sei o quê. Se Deus te chamou, suba este monte. Se a promessa de Deus para você, vai para cima nessa terra, é tua. Foi Deus que te deu. Foi Deus que falou. Que maravilha. Dê-me agora, versículo 12, este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Você pode repetir comigo só para um efeito didático? Você pode só repetir comigo assim, se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor estiver comigo. Agora fala com mais entendimento ainda. Se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor estiver comigo. Caleb sabia que a idade tinha chegado. Caleb sabia que ele, por si só, não poderia fazer aquilo. Caleb não estava se enganando, se iludindo. Caleb não era um cara irresponsável. Mas se o Senhor estivesse com ele, ele sabia que aquele monte seria alcançado. Ah, Senhor, esteja conosco na promessa que o Senhor mesmo fez. Senhor, esteja conosco nas batalhas que vamos travar, nas lutas que precisamos vencer, Senhor. Esteja conosco, Senhor, seja como for o tempo disso se cumprir, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Senhor, esteja conosco em nome de Jesus. Ah, se o Senhor estiver com a tua casa, se o Senhor estiver com a tua saúde, se o Senhor estiver com o teu ministério, se o Senhor estiver neste casamento, é certo que esses gigantes cairão, é certo que as cidades fortificadas serão destruídas. Aleluia! Olha qual foi a palavra de Josué, que aqui representa o Senhor. Você sabia que Josué é uma figura de Cristo também? Quantos sabiam disso? Josué é uma das figuras de Cristo. Se você olhar a história dele, a trajetória dele, os posicionamentos dele apontam para Cristo. Versículo 13, Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Amém. Oh, meu Deus, quantos querem que Jesus te abençoe? O teu Hebrom será alcançado nesses dias. Não desista. Pastor, estou enfermo. Jesus, entregue esse Hebrom para o meu irmão, para minha irmã. Seja curado em nome do Senhor. Pastor, estou sofrendo com uma depressão. Está tão difícil isso. Está tão pesado, está tão complicado. Senhor, entrega essa cura. Cristo, ajuda o meu irmão, minha irmã a entrar no lugar de cura. E que toda depressão seja vencida hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez eu tenha alguns irmãos aqui precisando vencer um gigante chamado dívidas, boleto atrasado, Serasa, SPC, CEPROC, BID, B2B, B2C, tudo quanto é sigla, tudo quanto é órgão. Irmão, eu falo como quem já passou por isso lá atrás. Quando Deus põe a sua mão, uma porta se abre
Aleluia. E isso é resolvido porque o Senhor está contigo. Sabe, aos nossos olhos, às vezes nós focamos o quê? O tamanho do muro. Essas cidades eram fortificadas. O que é isso? Muro alto. Cidades com rocha, com pedra, difícil. Você imagina subir uma montanha, um morro, e lá em cima você ainda tem que subir um muro de pedra gigante. E se você subir, atrás do muro ainda tem um gigante, 3 metros. Mas se o Senhor estiver conosco, a vitória virá em nome do Senhor. E nada disso importa. Ah, mas eu não tenho faculdade ainda. Não importa. Pare de olhar para isso e olhe para a cruz de Cristo. Ah, mas eu não tenho fé ainda para isso. Não importa, o Senhor é o teu Salvador, tem misericórdia de você, e Ele colocando a mão, algo vai acontecer. Amém. Ah, meu Deus, eu não sou perfeito, ninguém é. Esquece isso. Nós nos inspiramos, nós nos quebrantamos, nós buscamos ser como o Senhor, estamos no processo. Mas se depender disso para sermos abençoados, não teremos nada. O favor dele basta. Agora o sangue de Jesus vem e nos limpa de todo pecado. E nos faz brancos como a neve. E as coisas acontecem. Este homem já estava enfraquecido pela sua idade. É normal. Mas o seu coração continuava firme no Senhor. Se o Senhor estiver comigo, repito, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Não se trata de condições, não se trata de ferramentas, não se trata de capacidade, se trata de Deus agir. Versículo 13, já li aqui, né? Vou reler. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné. Ele deu. Disse, vai, amém. Por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor. Preciso fazer uma pausa. Quantas pessoas você já conheceu ao longo da sua fé, da sua trajetória com Cristo, aqui ou em outro ministério talvez, que começaram muito bem com o Senhor, mas em algum momento deixaram de servir a Cristo? É ou não é triste isso? É ou não é difícil? Lembrei algumas pessoas aí, talvez alguns amigos, pessoas estavam perto, pessoas talvez converteram contigo na mesma época, talvez pessoas que eram parte do teu grupo, eram parte da mesma, né? Aquele fogo, aquela amizade, aquela coisa gostosa. Parente, familiar, irmãos. É difícil isso. Mas qual que é a diferença? A diferença é que Caleb perseverou em seguir o Senhor. Irmãos, preste atenção, estou quase terminando. Andar com Deus não é uma corrida de 100 metros. Alcançar as promessas do Senhor não é para quem um dia quer, um dia quem quer. A Bíblia diz, pessoas levadas pelo vento como a onda. Não pense nas pessoas que alcançarão do Senhor misericórdia, bênçãos. Todo dia. Tá doendo? Todo dia eu tô aqui. Tá tudo bem? Tô aqui. Esse eu tô aqui é você, tá? Tô com problema em casa? Tô aqui na fé. Recebeu uma promoção? Tô aqui na fé. Naufraguei no vestibular? Tô aqui na fé. Peguei gripe? Tô aqui na fé. Comprei um carro novo? Tô aqui com o Senhor. Bati meu carro, estou com o Senhor também. Não importa.
em tempos bons ou tempos ruins, eu estou nele, haja o que houver. Você está nele, porque nós não temos outro caminho a não ser continuar seguindo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele diz amém? Não tem plano B. Sabe qual é o problema de quem tem plano B? Quem tem plano B é porque já pensa na possibilidade que o plano A não vai dar certo. Né? O cara pensa assim, bom, eu sou casado aqui com o fulano, mas se der errado eu caso com a ciclana. Plano B. Este casamento está fadado ao fracasso, porque tem plano B. Está entendendo? Ah não, aqui na firma, eu nem vou dar o meu melhor, porque se der errado, eu saio daqui e arrumo outro emprego. Já deu errado. Vai dar errado. Porque a falta desse esforço, desse trabalho a mais, não vai te deixar dar certo nesse primeiro emprego, porque você já tem plano B. Irmãos, nós só temos plano A. Qual que é o plano A? Seguir o Senhor até o fim. Obrigado pelo amém. Vou te dar uma nova chance. Nós não temos plano B. Nosso plano é só o plano A, que é seguir a Cristo até o fim. Amém. Esse foi Caleb, irmãos. Caleb é muito inspirador para nós, é muito padrão de fé para nós. Ele perseverou. Você acha que nesses 45 anos de espera, ele não teve medo? Você acha que ninguém chateou ele nesses 45 anos? Você acha que ele ficou 45 anos sem pagar estágio? Sem pagar água, luz? Ele ficou 45 anos sem ninguém chutar a canela dele? Ele ficou 45 anos sem a mulher pegar no pé dele? Brincadeira, irmãos. 45 anos. Mas em todos os seus caminhos, ele esteve firme. Com Jesus, de Jesus é um largo, é um eixo. Final do texto, vou ler o 15 também. Antes disso, o nome hebreu era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem dos Anaquins. E a terra repousou da guerra. No capítulo seguinte, ele toma o Monte Hebron. Ele não só recebe a promessa, como de fato ele vive o cumprimento da promessa. Mas eu repito a pergunta que eu trouxe lá no início dessa mensagem. Você está disposto, você está disposta a esperar o tempo que for para as promessas do Pai se cumprirem em sua vida? Você está disposto a perseverar um ano? Por isso que você está orando hoje? Um ano, vale um ano? Vale um ano de oração, tudo? Vale um ano de lágrima, de jejum, de oração, de busca, de clamor, vale um ano? Gente, se algo não valer um ano, não é algo tão especial assim. Provavelmente algo que nem vale a pena. Então abre mão, se não vale a pena, já abre mão. Tá tudo bem. Vamos perseverar pelo que vale a pena. Vale a pena 5 anos de busca a Deus por isso que você está clamando? Essa alma, esse projeto, essa mudança. Isso que Deus prometeu vale 5 anos na sua vida? Sim ou sim? Então continue. Continue, não desista. Vale 10 anos? Sim. Eu só subi então. Vale 10 anos? Irmãos, tem coisas que levaram 10 anos para chegar nas nossas mãos. Vale a pena? Persevere. Creia. E se levar mais tempo? Você está pronto para esperar? E talvez tomar um monte já mais maduro, já mais veterana, já com alguns cabelos brancos, talvez já um pouquinho cansado.
Quem sabe aí 30, 40, 50 anos. Ai, pastor, eu quero hoje, eu quero agora. Eu também quero. Irmãos, é claro que não é uma regra, porque a graça do Senhor não é limitada a nada. Mas normalmente coisas muito boas às vezes levam mais tempo. Creia no Senhor e persevere. Não desista da terra que o Senhor quer colocar debaixo dos seus pés. Não desista do Hebron. Não desista do teu quinhão. Não desista, não desista, não desista, não desista. Quantos outros ficaram pelo meio do caminho, vocês sabem? A nação inteira de Israel que saiu lá do Egito ficou no deserto porque não creram. Apenas Caleb e Moisés entraram na terra prometida. Josué, obrigado, pai, errei o nome. Nem Moisés entrou. Eu pensei, Caleb, nem Moisés. Nem Moisés entrou. Apenas 2 entraram. Eu creio em nome de Jesus que você é daqueles que vai entrar nessa terra. Você crê?